Olá, esse é o curso EAD de Reabilitação Fisioterapêutica após uma lesão desportiva e eu sou a professora doutora Angeline Carvalho. Este é o módulo de Fundamentos da Fisioterapia Desportiva. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a avaliação inicial de um paciente atleta. A avaliação fisioterapêutica inicial de um paciente atleta, ele é um processo abrangente que visa identificar lesões existentes, áreas de disfunções biomecânicas, fatores de riscos para lesões futuras e necessidades específicas de reabilitação e condicionamento físico, ou seja, na nossa avaliação fisioterapêutica, a gente vai identificar quais são as lesões que esse paciente veio para a gente, que já está com essas lesões, né? Quais são as áreas de disfunções biomecânicas, ou seja, quais são as áreas que atrapalham ele a fazer o movimento da maneira correta, das articulações, tudo, e quais são os fatores de riscos para outras futuras lesões a partir daquela lesão que ele já está, né? Quais são os fatores de risco que ele tem com ele, que possa atrapalhar e causar futuras lesões. E, claro, quais são as necessidades específicas de reabilitação a partir, né, daquele esporte que ele pratica, para a gente poder trabalhar a partir dali a reabilitação desse paciente. E também trabalhar um condicionamento físico, porque a partir do momento que esse paciente para por ter uma lesão, ele deixa um condicionamento. Então, é importante que a gente volte com esse condicionamento físico do atleta. Então, é importante que a gente trabalhe o condicionamento físico dele para que ele melhore, né, no seu esporte, até possa prevenir de ter futuras lesões mais para frente, causadas por um mau condicionamento, por um movimento realizado da maneira incorreta. Então, é importante a gente fazer toda essa parte específica da reabilitação para tratar ele. Então, a partir daí, na nossa avaliação, a gente tem algumas etapas que a gente tem que seguir. A gente vai começar primeiro pela história clínica desse paciente, onde a gente vai fazer uma entrevista para poder saber quais é a história médica desse paciente ou desse atleta, né? Quais são os históricos de lesões que ele já teve, cirurgias, medicamentos que ele usa ou usou, histórico de algumas atividades esportivas que ele já praticou antes, que ele ainda pratica, o esporte que ele pratica, né? Para a gente poder ter alguns objetivos específicos para ser realizados na nossa reabilitação e no nosso tratamento para essa lesão. E quais são as preocupações atuais desse paciente? O que ele mais se preocupa, né? Aonde ele quer mais tratar? O que ele precisa ser tratado? Então, é importante a gente saber, né, quais são os objetivos que ele tem com aquele tratamento, para que a gente possa estabelecer aquele objetivo e ir atrás, né, de exercícios, de planejamento, de como a gente vai chegar naquele objetivo que esse atleta tem com o nosso tratamento. Então, é importante a gente saber todo o histórico dele e também quais são as práticas esportivas que ele tem conhecimento, que ele já faz, né, que o corpo dele já está acostumado com isso, e quais são os objetivos que ele tem e preocupações atuais que ele tem para poder estar sendo tratado ali naquele momento. Então, é importante a gente saber tudo isso dentro da história clínica desse paciente para poder começar melhor o nosso tratamento, né? Então, é importante cada detalhe dessa história clínica desse paciente. Depois de saber a história clínica desse paciente, a gente vai para a parte da avaliação postural e biomecânica, né? Onde a gente vai fazer uma observação na postura estática e dinâmica desse paciente, né? No caso desse nosso atleta, a postura dinâmica, a gente também vai perceber os movimentos específicos daquele esporte que ele pratica, né? Para poder fazer a nossa observação postural e biomecânica.
E a partir daí a gente vai identificar possíveis desalinhamentos, né? Onde a gente percebe desalinhamentos na postura desse atleta durante o movimento e também na fase estática. Assimetrias musculares também durante o movimento e na fase estática. Padrões de movimento que sejam disfuncionais, ou seja, movimentos que não estejam sendo feitos da maneira correta, né? Que a gente tem que melhorar aquele movimento, porque aquilo pode causar uma futura lesão naquele paciente, então é importante a gente estar trabalhando e tratando ali. Então, isso a gente já avalia ali na parte postural e biomecânica. E também a gente fazer uma avaliação postural e biomecânica de um atleta é crucial para poder identificar os desequilíbrios musculares, né? Os potenciais fatores de riscos para essas lesões a partir, né, desses movimentos disfuncionais também. A gente identifica quais são os fatores de riscos para outras lesões ou aquela lesão lá que ele já tem. Então, é importante a gente perceber, né, o que ele está fazendo de errado para melhorar, para prevenir de futuras lesões e também daquela lesão que já é existente. A observação da postura estática. O terapeuta ele vai observar o atleta em uma posição em pé, né? Primeiro a gente pede para ele ficar de frente, depois a gente pede para ele ficar de lado e depois de costas, né? Então a gente tem que observar cada postura, tanto de frente, de lado e de costas. Daí, a partir daí, a gente vai incluir uma avaliação simétrica dos ombros, quadris e pés, né? Para que assim a gente possa perceber qual que é a curvatura da coluna vertebral desse paciente. Se ele tem alguma curvatura incorreta, alguma curvatura, né, considerada anormal que possa atrapalhar o movimento desse paciente ou causar alguma futura lesão. Então, é importante a gente perceber como que tá a postura desse paciente, se é uma postura correta, se é uma postura incorreta, se é por causa de alguma curvatura que ele já tem patológica ou se é uma curvatura por questões posturais também, né? Tudo isso influencia. Então, na postura estática, a gente vai perceber esse paciente parado, seja de frente, de lado ou de costas, como que tá a postura desse paciente e se tem alguma curvatura considerada normal nessa coluna vertebral. E a partir daí também a gente depois faz uma avaliação da postura dinâmica, que seria: a gente vai observar o atleta durante o movimento funcional, como o caminhar, o correr, o pular, o agachar, o realizar gestos desportivos específicos daquele esporte que ele já pratica, né, para poder perceber se ele está fazendo o movimento da maneira correta, se a postura dele durante o movimento tá da maneira correta ou se precisa melhorar alguma coisa, como que tá esse movimento, como que é esse gesto desportivo, se isso pode causar alguma lesão ou já causou alguma lesão para ele. Tudo isso a gente vai perceber durante essa avaliação postural dinâmica. Como que ele caminha, como que ele corre, como que ele pula, como ele faz cada gesto desportivo que ele tem que fazer ali durante o movimento dele. E isso permite identificar os padrões de movimentos que são compensatórios ou disfuncionais, ou seja, aquele movimento que ele faz por compensação por não conseguir fazer o movimento da maneira correta, ou algum movimento disfuncional que pode causar alguma lesão. A partir daí, a gente percebe, avalia e trata. Depois disso, a gente vai fazer a análise dos padrões de movimento, né? Onde nós, terapeuta, vamos observar a qualidade do movimento que esse atleta realiza, se ele está realizando um movimento de qualidade, de eficiência, o movimento da maneira correta, como que está sendo esse movimento, onde a gente inclui flexibilidade, amplitude de movimento, alinhamento articular e estabilidade durante a execução desses exercícios específicos, né? Onde a gente percebe se ele está utilizando de tudo isso, ele está sendo bem flexível, ele está tendo uma amplitude boa de movimento, né? Não está sendo limitado nesse movimento.
Se ele tem um alinhamento articular e uma estabilidade articular muito boa, ou se está instável ali, a gente percebe que pode ter futuras lesões ou não, e como que está sendo a execução desse exercício específico, se tem alguma coisa incorreta dentro dessa execução, ou se a execução está sendo feita da melhor maneira possível. E a partir daí a gente também avalia a marcha e a corrida desse paciente. Qual que é toda a técnica, toda a passada da marcha, né? Cada fase da marcha desse paciente. A partir daí a gente observa qual que é a técnica da marcha e corrida desse atleta, incluindo a cadência, o comprimento do passo, o alinhamento dos membros inferiores e de qualquer assimetria no padrão desse movimento que seja anormal e possa causar uma lesão para esse paciente. Então, é importante a gente avaliar cada fase dessa marcha desse paciente para ver se está sendo feita todas as fases e da maneira correta o movimento, ou se a gente precisa melhorar alguma coisa das fases dessa marcha desse paciente, né? Tudo isso a gente avalia ali. A gente também vai fazer análise da distribuição de peso e equilíbrio, né? Ou seja, a gente vai utilizar a plataforma de força ou equipamentos para avaliar a pressão plantar e também avaliar a distribuição de equilíbrio durante a postura estática e a postura dinâmica. Então, a gente coloca o paciente em pé, né, na postura estática e avalia qual que é o equilíbrio, né, se ele tem bastante equilíbrio e o peso que ele está colocando na pressão plantar, como que está sendo a pisada desse paciente, né? Porque para muitos esportes isso é fundamental, é importante para prevenir as lesões também, ou até mesmo para causar uma lesão, por estar pisando a pisada ser da maneira correta ou incorreta. E também durante o movimento, a dinâmica, como que está sendo esse equilíbrio, se ele tem equilíbrio unipodal, né? Se ele tem um bom equilíbrio para a realização desse movimento esportivo, como que é esse equilíbrio desse paciente? É importante também para poder prevenir e evitar lesões e fazer o movimento da maneira mais correta possível. Depois disso, a gente vai fazer também testes de flexibilidade e amplitude de movimento, né? Para poder avaliar o desempenho desportivo, né? A partir daí, a gente vai fazer em algumas articulações, como quadril, joelho, tornozelo, ombro e coluna vertebral. A gente vê quanto de flexibilidade esse atleta tem e como que é a amplitude de movimento, né, do gesto desportivo, se tem alguma coisa que impede ele fazer o movimento da maneira correta ou se o movimento está sendo da melhor maneira possível. Depois disso, a gente vai fazer também a avaliação da força muscular, né, onde a gente vai fazer testes de força muscular para poder identificar os desequilíbrios musculares e alguma fraqueza que ele possa afetar na biomecânica e desempenho desse atleta. Então, a gente vai pegar o movimento que ele faz durante o gesto desportivo e a musculatura que envolve. E daí a gente vai fazer a avaliação da força muscular de todos os músculos que envolvem aquele movimento para saber se ele tem alguma fraqueza e alguma coisa que afeta na biomecânica desse movimento para que esse desempenho desse atleta seja melhor ou pior ou cause alguma lesão ali por ter essa disfunção nessa musculatura ou essa fraqueza nessa musculatura, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação para saber se a gente tem que tratar essa musculatura e fortalecer ela para melhorar o desempenho desse atleta. E a partir daí a gente vai identificar quais são essas funções biomecânicas, né? Então, com base nos resultados da avaliação, a gente vai identificar quais são as disfunções biomecânicas que esse atleta tem, né? Durante o movimento, ou seja, estático também por questões de postura. A gente vai perceber como que tá a postura dele, como que tá o movimento dele, o que ele tem de errado, o que ele tem que melhorar, né?
se ele tem alguma rotação pélvica, alguma pronação excessiva, alguma fraqueza muscular específica, entre outras coisas que possa atrapalhar o desempenho desse atleta, né? Então é importante a gente verificar se tem alguma disfunção biomecânica ali para a gente poder tratar e prevenir de lesões ou até ser o que causou a lesão ali nele presente. Agora vamos falar sobre os exames físicos. Um dos exames físicos que a gente vai realizar na nossa avaliação no nosso paciente atleta, né, é a avaliação da amplitude de movimento das articulações e músculos relevantes. Como seria? A gente vai pegar, né, o movimento que aquele atleta faz durante aquele gesto desportivo que ele realiza com frequência e quais são as articulações que ele utiliza para fazer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. No vôlei, a gente utiliza bastante a articulação do ombro. Então, a gente vai fazer a avaliação da amplitude de movimento da articulação do ombro. A partir daí, a gente pega todos os movimentos que tem no ombro e vamos avaliar. O movimento de flexão, movimento de extensão, de abdução, rotação medial e rotação lateral. O que a gente tem que esperar na flexão é de 0 a 180. Se a gente vê uma flexão menor que 180, de 0 a 180, ou maior que de 0 a 180, ele tem uma anormalidade ou uma disfunção na amplitude daquele movimento. Mesma coisa acontece na extensão, que tem que ir de 0 a 54, na abdução, que tem que ir de 0 a 180. Isso nesse exemplo que a gente deu num paciente que joga, por exemplo, vôlei. Já num paciente, vamos supor que joga futebol. A gente vai ver toda a articulação de quadril, joelho, tornozelo, toda essa parte que também tem os seus movimentos principais e tem a sua angulação que a gente vai avaliar através da goniometria, né? Então, ali tem uma foto do goniômetro, onde a gente vai colocar a haste fixa na parte da articulação que não vai realizar o movimento e a haste móvel, onde vai realizar o movimento para poder avaliar o ângulo desse movimento. Daí, dentro dos testes físicos, a gente também tem o teste de força muscular, para a gente poder identificar fraqueza e desequilíbrios musculares. A gente parte do mesmo princípio do teste de amplitude muscular. A gente pega os movimentos específicos daquele esporte e a gente vai avaliar a musculatura que envolve aquele movimento. Por exemplo, no futebol, que a gente tem, né, que mexe mais a articulação de quadril e joelho. Então, a gente vai avaliar músculos como reto femoral, como quadríceps, como tibial anterior, tibial posterior, fibulares. Então, a gente vai pegar os movimentos específicos daqueles músculos, por exemplo, reto femoral e quadríceps, ele faz flexão e extensão de joelho. Então, a gente vai fazer esse movimento e colocar um pouco de força. Então, como que a gente faz para saber? Ele tem graus de força, né? 0 é quando não se aplica nenhuma contração muscular, ou seja, mesmo sem você fazer nenhuma pressão para poder fazer um movimento, o paciente não consegue realizar o movimento. O grau 1, o paciente consegue realizar um movimento sem peso nenhum. Grau 2, ele já consegue com um pequeno peso. Grau 3 já tem um pouquinho mais de peso e assim sucessivamente, né? A partir daí vai indo os graus de força muscular, a partir daí que a gente identifica o que tem de força muscular ou não nesse paciente. Agora a gente vai falar sobre a avaliação da flexibilidade e mobilidade articular, né? Agora a gente vai falar sobre alguns testes de flexibilidade, né? Os testes de flexibilidade, eles são realizados para poder avaliar
a extensão dos músculos, a amplitude de movimento nas articulações. E daí alguns testes comuns é teste de flexão de quadril, onde o atleta fica em pé e levanta a perna para trás, mantendo o joelho estendido. Tem o teste de flexão de tronco para frente, onde o atleta fica em pé e tenta tocar os dedos dos pés mantendo o joelho estendido. E também tem o teste de flexão de ombro, onde o atleta ele alcança as mãos atrás das costas, né? Vindas de cima e a outra lá embaixo, tentando se encontrar. Então, esses são alguns dos testes de flexibilidade para a gente poder avaliar se esse atleta é flexível, se ele tem bastante mobilidade articular, né? Se isso vai atrapalhar ou não no movimento do esporte. Então, é importante a gente realizar esses movimentos para saber a amplitude de movimento articular daquele atleta. E a partir daí a gente tem os resultados dos testes que são registrados em graus ou centímetros também, né, para poder comparar com os valores que são considerados normativos e identificar se tem alguma área de deficiência na flexibilidade. A partir daí a gente vai tratar essa área de deficiência na flexibilidade, se esse paciente realmente tem alguma deficiência na flexibilidade dele, a gente vai tratar para que ele possa fazer o gesto desportivo da melhor maneira possível. Agora a gente vai falar sobre o teste de mobilidade articular. Então, nesse teste de mobilidade articular, a gente vai avaliar a capacidade das articulações de se mover através da amplitude total sem restrição. Então, a gente faz alguns testes para verificar se tem essa mobilidade articular, essa capacidade da articulação de se mover numa amplitude total, sem restrição nenhuma. A partir daí a gente faz, alguns testes deles são teste de flexão de quadril sentada, onde o atleta ele se senta no chão, com as pernas estendidas, e tenta flexionar o quadril para frente. A gente também tem o teste de rotação interna e externa de quadril, onde o atleta ele deita de costas, com o joelho flexionado e os pés no chão, e enquanto isso o examinador ele gira o pé e a perna para dentro e para fora. E a gente também tem o teste de flexão plantar, onde o atleta ele fica em pé, com os pés na borda de um degrau e tenta se abaixar com os calcanhares para baixo, enquanto mantém as pernas retas. E esse resultado desses testes também são registrados em quantidade de movimento obtida por graus e centímetros, né? Então, esses testes de mobilidade articular, ele vai avaliar qual é a capacidade articular de mover através da amplitude total, sem restrição de movimento que esse atleta tem. Então, a partir daí, vai avaliar se ele tem que melhorar alguma parte da mobilidade dele. Daí também vai da nossa parte de, se a gente perceber que tem alguma restrição que causou a lesão que ele tá ou pode causar futuras lesões, a gente tratar para que esse paciente possa melhorar essa restrição articular. A gente também tem a avaliação da amplitude de movimento funcional, onde além de alguns testes isolados de flexibilidade e mobilidade, a gente também avalia a amplitude do movimento funcional durante atividades específicas relacionadas ao esporte que esse atleta pratica. Então, a gente vai pegar aqueles exercícios específicos e aqueles movimentos específicos que ele realiza e a gente vai avaliar a amplitude de movimento, se está sendo feito da maneira correta, né, para prevenir lesões, tudo, e se não estiver sendo feito da maneira correta, a gente tem que tratar para que ele consiga fazer da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz, para prevenir lesões e também fazer de uma maneira onde ele tenha mais performance nesse e desempenho nesse esporte. E para isso, né, a gente inclui movimentos como agachamentos, saltos, corridas, giros e também arremessos. Essas são as avaliações de amplitude de movimento funcional daquele esporte. Daí também a gente faz avaliação de simetrias e assimetrias.
né? E durante essa avaliação é importante a gente observar quais são as simetrias dos movimentos que ele pratica, né? Entre os lados direito e esquerdo do corpo, se está feito igualmente de um lado e de outro, ou se tem alguma simetria que seja significativa, que pode identificar algum desequilíbrio muscular, alguma disfunção biomecânica, que pode ter causado alguma lesão ou causar futuras lesões, para que a gente possa tratar, né? E fazer com que ele faça da maneira correta e mais simétrico, para que não cause essas futuras lesões e não atrapalhe o desempenho desse atleta durante a prática esportiva também. Também temos alguns outros tipos de teste, o teste de estabilidade e controle neuromuscular, né? Esses testes, eles são importantes para poder avaliar a capacidade do corpo de se manter em equilíbrio e controlar os movimentos de uma forma mais eficaz. Então, é importante esse teste para poder perceber se esse atleta tem um equilíbrio e consegue movimentar e controlar esses movimentos de uma maneira que ele vai ter um bom desempenho e não vai ter lesões, ou se a gente precisa mostrar para ele a maneira correta, né? E ele se perceber para poder aprender a controlar melhor esse movimento de uma maneira mais eficaz. E esses testes, eles são especialmente relevantes para esses atletas, para poder, né, melhorar a estabilidade e o controle adequado, para poder prevenir as lesões, otimizar o desempenho esportivo que ele tem, né, melhorar esse desempenho esportivo para que ele tenha um ótimo desempenho, melhore o movimento dele, faça um movimento mais ágil, mais rápido, mais condicionado e seja da melhor maneira possível esse movimento para que ele não tenha muita instabilidade durante o movimento. Daí, dentro desses testes, a gente tem o teste de estabilidade unipodal, onde o atleta ele fica em pé com uma perna só e o joelho ligeiramente flexionado, enquanto o fisioterapeuta observa se ele está bem alinhado posturalmente e se tem alguma oscilação no corpo, né? Que é a capacidade de manter o equilíbrio. Então, a gente vai perceber como que está a estabilidade dele, se ele consegue manter o equilíbrio sem se mexer, ou se ele se mexe para poder manter o equilíbrio onde tem essa oscilação do corpo, porque ele não tem um equilíbrio tão eficaz para poder se manter parado. Então, primeiro a gente começa com um paciente totalmente correto, né? Com o joelho estendido. Daí, se a gente percebe que tá fácil, a gente vai aumentando o grau de dificuldade. A gente faz ele ligeiramente flexionar o joelho, daí depois ele flexionar um pouquinho mais o joelho, né? Para poder verificar até que grau ele tem de equilíbrio, né? Se já lá no começo ele já ficou instável, então a gente sabe que o grau de equilíbrio dele tá muito fraco. Daí depois a gente tem também o teste de salto unipodal, onde o atleta realiza uma série de saltos de uma perna só, e enquanto o fisioterapeuta observa se tem alguma instabilidade no tornozelo e qual que é a qualidade desse salto, incluindo a altura alcançada, a aterrissagem controlada, como que é. Então, nesse salto unipodal, claro que a gente não vai colocar atletas que a gente sabe que tem instabilidade de tornozelo para estar realizando, que a gente sabe que pode ter uma futura lesão, mas a gente coloca aqueles atletas que na teoria tem um tornozelo saudável para a gente saber como que tá a instabilidade do tornozelo desse atleta, para a gente poder saber, né, como tratar para prevenir novas lesões. Outros testes que a gente também tem é o teste de salto em profundidade, onde o atleta ele realiza um salto em uma plataforma elevada e a aterrissagem é de ambas as pernas, e em seguida ele salta mais alto possível, e o teste avalia a estabilidade do tronco e controle do core, né, na absorção do impacto. Então, ver como que é essa queda, como que ele realiza a queda desse salto da maneira mais correta possível,
ou se ele faz alguma compensação tanto no tronco como no core para poder absorver esse impacto, para a gente saber como que ele tá de estabilidade no tronco dele e nos músculos abdominais. Então, esse teste é mais para avaliar essa parte. Depois a gente tem o teste do Y-balance, onde o atleta ele fica em pé, em uma perna só, e usa a outra perna para poder alcançar o mais longe possível em 3 direções diferentes: anterior, posterior e laterais. E enquanto isso, o fisioterapeuta ele avalia qual é a estabilidade e simetria entre os membros, né? Que primeiro ele vai fazer de um lado, depois ele vai fazer do outro. Então, o fisioterapeuta avalia se ele tem simetria no movimento entre os dois lados, ou se tem alguma assimetria, e qual que é a estabilidade que ele tem para a realização do movimento. Se ele fica instável, sendo de um lado ou de outro, ou dos dois lados, como que é a instabilidade desse movimento, para poder perceber também essa questão da instabilidade na utilização da perna, né, nas diferentes direções, seja anterior, posterior ou lateral. A gente também tem o teste de Planck, ou seja, a prancha, onde o atleta ele assume uma posição de prancha, né? Ele tá em decúbito dorsal, ele vai apoiar nos antebraços e os dedos dos pés, enquanto o fisioterapeuta observa se ele tem alguma instabilidade de tronco e qual que é o posicionamento da pelve desse paciente, né? Se ele tem capacidade de manter por um período prolongado. Então, a gente percebe quanto tempo que ele consegue manter, ou se ele não consegue manter. Aí estão os graus de dificuldade. Daí, se a gente percebe que ele consegue manter um bom tempo, a gente também pode falar para ele fazer o apoio unipodal nessa prancha, né? Pedir para ele apoiar um pé só e o outro pé deixar para cima, para melhorar, né? Para ver a questão da capacidade de manter por um tempo prolongado. Daí depois a gente tem o teste de squat, que seria o agachamento unipodal, onde o atleta ele realiza um agachamento em uma perna só, enquanto o fisioterapeuta observa se tem um alinhamento nessa perna, se tem uma estabilidade de quadril, como que é a capacidade dele de manter essa posição controlada, né? Então a gente pede para ele fazer esse agachamento numa perna só e observa como que tá esse alinhamento, tanto do quadril, do joelho, né? Para ele se manter ali, se tem alguma instabilidade, alguma coisa. Porque daí a gente percebe se tem risco de lesões nele fazer esse tipo de movimento, se a gente tem que trabalhar com ele esse tipo de movimento para prevenir as futuras lesões também. Daí a gente tem também o teste de propriocepção, que seria o equilíbrio dinâmico, onde a gente coloca o atleta, né, em uma atividade mais dinâmica, para ele poder ou desviar de obstáculos, ou driblar, ou realizar movimentos de mudanças de direções, né? Claro que depende também do movimento específico do esporte que ele já realiza também, para a gente poder avaliar se ali tem algum risco de lesão ou se foi isso que talvez causou alguma lesão nesse paciente, né? E enquanto o fisioterapeuta observa a capacidade dele reagir rápido e se manter em equilíbrio durante essas atividades dinâmicas, perceber se ele tem esse equilíbrio para se reagir rapidamente e poder continuar mantendo o equilíbrio durante essas atividades também. Daí depois a gente tem o teste de coordenação neuromuscular, onde o atleta ele realiza uma série de movimentos coordenados, como dribles, com bolas, salto com obstáculos, movimentos específicos daquele esporte já que ele pratica, né? Algum movimento que ele já esteja mais familiarizado, né? E a partir daí, enquanto isso, o fisioterapeuta ele observa qual que é a precisão e eficácia desse movimento, se esse movimento está sendo feito da maneira correta, se esse movimento
tem alguma instabilidade, tem algum desequilíbrio, alguma coisa que possa causar uma lesão ali, ou possa ter uma disfunção muscular ali no meio, uma disfunção biomecânica que possa atrapalhar esse paciente também a realização desse movimento. Então, é importante observar toda essa parte nesses testes de coordenação neuromuscular também. E estes são apenas alguns exemplos, né, de teste de estabilidade e controle neuromuscular que a gente pode utilizar, né, durante a avaliação de um atleta, mas é importante a gente saber que a gente tem que adaptar esses testes de acordo com as necessidades específicas dos esportes que eles já praticam, para poder melhorar essa demanda funcional que esse atleta tem de fazer o esporte da melhor maneira possível, ter uma eficiência no esporte, né? Ter um desempenho melhor nesse esporte e não causar lesão durante a prática desportiva. Então, é importante a gente pegar os movimentos que já são específicos e avaliar se estão sendo realizados da maneira correta, da melhor maneira possível, para não causar uma futura lesão nesse atleta, né? Então, além disso, os resultados desses testes, eles devem ser interpretados em conjunto com outras avaliações, né? Não pegar só esses testes específicos para poder fazer essa avaliação, mas pegar outras análises também, como análise biomecânica, como análise funcional desse movimento, né? O que influencia o tá fazendo esse movimento da maneira correta ou não, para poder fornecer uma imagem mais abrangente da estabilidade e do controle neuromuscular desse atleta, para poder ver se realmente tem alguma disfunção, né, nessa estabilidade, ou se não, se é porque o ambiente não influencia muito, ou aquele movimento em si é muito instável para aquele atleta que está realizando, se ele já tem uma estabilidade articular ali pré-existente que possa causar uma lesão também. Tudo isso influencia, né, nessa avaliação desse movimento. Importante a gente também avaliar os padrões da marcha e corrida, né? Se for o movimento que aquele atleta realiza durante o gesto desportivo, então nessa avaliação a gente vai avaliar todos os padrões das marchas e corrida para poder identificar se tem alguma disfunção na biomecânica, alguma simetria muscular, algum padrão de movimento que é inadequado, né, que possa causar alguma lesão para poder contribuir, né, para um desempenho esportivo desse atleta. Então, a gente vai avaliar cada fase da marcha que esse atleta faz, se ele está pulando alguma fase, se ele está fazendo algum movimento da maneira incorreta, se ele precisa melhorar o movimento que ele está realizando ali, se ele precisa melhorar alguma coisa que ele está realizando, seja na marcha, seja na postura, seja na corrida também, né? Questão de equilíbrio durante a corrida, principalmente a parte que ele está unipodal, se a parte do tronco e do core está bem estável, se tem um equilíbrio, né? Perceber como que está esse movimento desse atleta, se está feito da maneira correta ou se precisa ser melhorado para que possa ser feito de uma maneira onde ele tenha um melhor desempenho e possa prevenir que ele tenha alguma lesão futura ou uma recidiva de alguma lesão que ele já teve por realizar aquele movimento da maneira incorreta. Então, é importante a gente avaliar toda essa parte dos padrões da marcha e da corrida desse atleta para ele não poder ter futuras lesões ou lesões que ele já teve antes ter recidivas. Depois é legal a gente fazer uma observação visual, né? Onde nós, como fisioterapeutas desportivos, a gente vai observar o atleta caminhando, correndo, né, em linha reta, em direções e velocidades diferentes, né, para poder perceber quais são as diferenças dele entre caminhar, correr, se ele está fazendo o movimento da maneira correta, qual que é a postura que ele está realizando tudo isso, para poder saber se está tudo certo.
E durante essa observação, nosso foco está nos seguintes aspectos: a simetria do movimento de membro superior e inferior, se está fazendo movimentos simétricos ou assimétricos, né? Se tem assimetria, se tiver uma simetria muito grande, como que é essa simetria? Um alinhamento da cabeça, tronco, pelve e membros, né? Poder perceber como que tá esse alinhamento da cabeça, tronco, pelve e membros. Saber como que é o padrão das passadas, incluindo o comprimento da cadência e a altura dos passos que ele está realizando. E também os movimentos do braço e oscilação de tronco durante o movimento. Toda essa parte é importante a gente observar enquanto o atleta caminha e o atleta corre. E também, outra análise legal da gente estar realizando, claro que não é obrigatória, mas se tiver melhor ainda, é a análise de vídeo, onde a gente faz uma filmagem desse atleta caminhando ou correndo, para poder ser útil para uma análise mais detalhada de padrões do movimento, para a gente colocar num aplicativo que avalia cada detalhe desse movimento. E esse vídeo ele pode ser reproduzido em câmera lenta, para poder identificar as características específicas do padrão dessa marcha ou corrida e poder perceber melhor quais são os erros dentro dessa marcha e dessa corrida, e até mesmo a gente poder mostrar para esse atleta quais são os erros que ele está realizando e ele poder se perceber para poder melhorar, né, essa marcha e essa corrida. Ainda dentro da avaliação da marcha e da corrida, a gente pode fazer também uma análise da pegada, o Food Track Analysis, que seria relevante para o esporte praticado para o atleta, né? Que pode ser uma análise da pegada durante a corrida, para poder avaliar a forma como esse pé entra em contato com o solo. Isso inclui observar se o atleta tem um padrão de pisada pronada, neutra ou supinada, né? Isso é importante principalmente para atletas de corrida, para poder saber se ele está fazendo da maneira correta, se ele tem uma estabilidade articular que pode causar alguma lesão, onde a gente já tem que tratar esse atleta, né? Para prevenir essas lesões ou tratar essa lesão que talvez já tenha sido causada, né, por essa pisada da maneira incorreta, utilização de palmilhas se for necessário, toda essa parte da pisada, da pegada, analisar como que é essa pegada, né, e depois fazer uma avaliação da postura em alinhamento também durante a marcha. Então, durante a marcha, a gente avalia o alinhamento da pelve, do quadril, do joelho, do tornozelo, como que tá esse alinhamento, como que tá essa postura, se tá correta para o padrão do movimento, ou se tá incorreta e a gente tem que melhorar, se tem alguma simetria ou desalinhamento que indica alguma disfunção biomecânica durante o movimento, que precisa ser corrigida, para que não tenha futuras lesões também. É importante a gente avaliar toda essa parte, né, para que possa melhorar tanto o desempenho desse atleta, como também prevenir de alguma outra lesão que possa vir futuramente ali para esse atleta, né, e possa atrapalhar o gesto desportivo. A gente também vai, né, ainda nessa avaliação, a gente vai identificar os desalinhamentos e assimetrias durante a marcha e a corrida, né? A gente vai procurar algum desalinhamento e alguma assimetria que possa estar contribuindo para algum problema, como pronação excessiva, como rotação pélvica, desequilíbrio muscular, entre outras coisas. Então, a gente percebe durante o movimento da marcha ou da corrida se tem algum desalinhamento, alguma assimetria no movimento que possa estar contribuindo para algum problema na pisada de pronação excessiva, alguma rotação excessiva também da pelve, algum desequilíbrio muscular que possa causar alguma lesão ali, que possa atrapalhar esse paciente. Tudo isso a gente avalia também, identifica se tem, para poder tratar e melhorar, para não causar novas lesões nesse paciente durante o gesto desportivo.
E a partir daí a gente também avalia a fase do apoio e a propulsão durante as fases da marcha, né? Então, durante a corrida ou até mesmo na marcha, a gente observa a fase de apoio, que é quando o pé está em contato com o solo, e a fase de propulsão, que é quando o pé empurra o corpo para frente. E a gente observa todas as alterações nessas fases para poder identificar se tem alguma disfunção biomecânica que pode causar alguma futura lesão ou pode causar alguma assimetria, algum desalinhamento, né, que pode gerar também futuras lesões ali que possa atrapalhar o movimento do gesto desportivo e até causar lesão ali para aquele paciente. A avaliação dos padrões da marcha e da corrida, eles devem ser realizados por profissionais qualificados, né, que são especialistas, principalmente fisioterapeutas que já são especializados nessa área da biomecânica do movimento ou em alguma reabilitação esportiva específica, né, para que eles tenham uma abordagem mais individualizada e integral para poder identificar e corrigir qualquer problema de padrões de movimentos desse atleta e fazer com que ele tenha um melhor desempenho, fazer com que ele tenha um bom desempenho, melhore essa sua função, né? Melhore toda essa sua postura, essa parte que ele faz de errado no movimento, né? Então é importante avaliar minuciosamente para que seja feito da melhor maneira possível. Agora vamos falar sobre a avaliação funcional. A gente tem alguns testes funcionais específicos para modalidades esportivas, né, que são praticados por pacientes como teste de agilidade, equilíbrio, coordenação e capacidade aeróbica. Mas claro que depende de qual é a prática esportiva que esse paciente ou esse atleta realiza, né? Que daí são de acordo com aquele gesto que ele já faz no esporte que a gente vai avaliar e a gente vai fazer esses testes funcionais que ele utiliza durante o gesto desportivo. E daí, a partir daí, a gente vai observar o desempenho desse paciente, né, naquela atividade esportiva específica e poder perceber se ele está fazendo da maneira correta, se a gente tem que melhorar alguma coisa, se aquele gesto desportivo pode ter causado ou irá causar futuramente alguma lesão naquele paciente por ele já ter alguma disfunção muscular, alguma estabilidade articular. Então é importante a gente, na avaliação funcional, a gente perceber e também, né, verificar o que a gente pode fazer para ajudar esse atleta a não ter essa lesão ou essa estabilidade articular ou alguma coisa que cause, né, a lesão futuramente. Então, a partir dessa avaliação funcional, a gente vai fazer esses testes e perceber como que tá, né, toda essa parte de agilidade, de equilíbrio, de coordenação e capacidade aeróbica desse paciente também, para poder perceber se a gente precisa melhorar em alguma maneira, em algum aspecto, o condicionamento desse atleta, né, durante os treinamentos dele. Agora vamos falar sobre a avaliação específica de lesões. Então, para a gente poder avaliar uma lesão no atleta, como que a gente começa? A gente primeiro faz a palpação, né? E avaliar quais são as áreas de dor ou desconforto, ou que tem alguma inflamação, né? Que é específica ali. Então, a gente vai observar toda essa parte, perceber como que tá essa área, se tem algum edema, se tem alguma inflamação, alguma coisa específica ali naquela área que seja importante a gente estar observando em primeira instância. Depois a gente realiza alguns testes ortopédicos específicos para poder identificar as lesões musculoesqueléticas, como teste de estresse, teste de instabilidade articular e teste de função ligamentar, entre outros. Algum teste seja específico para aquele tipo de lesão que a gente viu acontecer ali. Então, a gente vai fazer algum teste que
possa ajudar a gente a perceber qual o tipo de lesão que foi relacionada ali. Claro que sempre respeitando o grau de dor do paciente. A gente não vai fazer nada que vai estimular cada vez mais aquela dor daquele paciente. A gente vai fazer algo para melhorar e aliviar a tensão e aquela dor do paciente. Avaliação cardiovascular. A avaliação cardiovascular, a gente vai avaliar a capacidade aeróbica e cardiovascular desse atleta. Quando, de acordo, claro, né, com a relevância que essa parte tenha para o esporte que ele está praticando. Então, a gente vai começar fazendo uma anamnese, que seria uma entrevista, perguntando todo o histórico médico desse atleta, incluindo histórias de doenças cardíacas que ele já tem, algum sintoma cardiovascular que ele já tem, algum histórico familiar de problemas cardíacos, porque tem muita doença cardíaca também que é hereditária, algum uso de medicamento que possa estar influenciando ou até mesmo atrapalhando o desempenho cardiorrespiratório ou cardiovascular desse atleta. Quais são os hábitos de vida que ele tem que possa influenciar também, né, nessa questão cardiovascular, essa capacidade aeróbica que ele tem, né? Quais são esses hábitos que pode estar influenciando, qual o nível de atividade física que ele tem, né? Ele, por ser atleta, talvez tenha um nível mais avançado de atividade física, mas há quanto tempo ele já é atleta, que também influencia, né, esse nível de atividade física que ele tem para essa capacidade aeróbica. Então, tudo isso é importante estar avaliando. Depois disso, é importante a gente fazer um exame físico, onde a gente realiza uma avaliação da pressão arterial, ausculta cardíaca e pulmonar, uma palpação no pulso arterial e inspeção geral na condição física desse paciente para poder perceber se tem alguma condição ali pré-existente que possa, né, causar algum problema cardíaco. Tem alguns outros testes também que não são obrigatórios a gente fazer como fisioterapeuta, que é mais da área médica, né, como o eletrocardiograma, onde a gente vai realizar esse eletrocardiograma para poder avaliar a atividade elétrica desse coração e perceber se tem alguma coisa de diferente, alguma disfunção nessa atividade elétrica desse coração. Então, a gente vai fazer em repouso e avaliar essa atividade elétrica do coração em repouso, identificar quais são os ritmos cardíacos que sejam normais ou anormais que esse paciente tem, né? Algum sinal de hipertrofia ventricular ou alguma outra anormalidade cardíaca que ele possa apresentar, né? Que possa atrapalhar, né, na questão do gesto desportivo. Então, é importante ele estar sempre com o eletrocardiograma em dia para poder saber se não tem nenhuma disfunção que atrapalhe ele dessa prática esportiva. E também outro teste muito importante, mas que geralmente é realizado mais por equipe médica, é o teste ergonométrico, que seria o teste de esforço, né? Onde a gente realiza para monitorar a atividade física gradual e intensa, né? Onde a gente começa caminhando, pedalando, e daí depois vai aumentando a potência, né, dessa atividade para ver como que é a resposta cardiovascular através desse exercício e poder identificar se tá tudo certo ou se tem alguma arritmia que é induzida pelo exercício ou alguma isquemia miocárdica, ou avaliar até mesmo a capacidade aeróbica desse atleta, né, a lidar com aquela atividade física, aquele exercício. A gente também tem a avaliação da capacidade aeróbica, né, desse atleta, onde a gente realiza teste para poder avaliar essa capacidade aeróbica, como teste de caminhada ou de corrida de 6 minutos, teste de Cooper e teste de VO2 máximo, que é ergospirometria, entre outros, né? Então, a gente tem testes que são mais
tranquilos em relação à realização desse teste e testes que são mais instrumentais, que são realizados mais em laboratórios, para poder avaliar a capacidade aeróbica. Mas é importante sempre estar fazendo com alguns tipos de atletas, porque dependendo da atividade física que esse atleta pratica, é importante sempre estar melhorando essa capacidade aeróbica, porque ele utiliza muito dela, né? Ele utiliza muito estar no VO2 máximo, né? Que é o volume de oxigênio máximo para a atividade que ele pratica. Então, é importante sempre estar verificando se está normal, como que está essa capacidade, se tem algum problema, se precisa melhorar. Então, é importante estar sempre realizando essa avaliação da capacidade aeróbica. Também é importante a avaliação da composição corporal, né? Onde a gente avalia o percentual de gordura corporal desse atleta através do índice de massa corporal, ou IMC, né? Onde a gente faz a relação cintura e quadril, para poder avaliar se ele está com algum grau de obesidade ou se ele está, né, no peso normal, porque o excesso de peso ele pode aumentar o risco das doenças cardiovasculares, principalmente na atividade física, né? Com a prática da atividade física, esses riscos podem aumentar em obesos. Então, é importante estar avaliando a composição corporal. Outra coisa que também é importante é a avaliação dos sinais e sintomas cardíacos. Então, é importante a gente avaliar quais são os sinais e sintomas cardíacos durante a prática esportiva, se está normal ou se tem alguma coisa anormal que pode estar influenciando ali, né? Que pode estar gerando um desconforto, alguma coisa que possa atrapalhar a prática da atividade física, né? A prática do gesto desportivo, que talvez seja algo que faça com que o atleta tenha que parar de fazer o esporte, porque seja um grande risco para esse atleta. Então, é importante verificar quais são os sinais durante a prática dessa atividade física, dessa prática esportiva, né? Como a palpitação, a dor no peito, a falta de ar, uma tontura, desmaio. Eles podem indicar algum problema cardíaco que seja subjacente, que tenha ali, né, por causa da prática da atividade física. Então, é importante sempre estar verificando se tiver algum desses tipos de sintoma. Também é importante fazer a avaliação dos fatores de riscos cardíacos que já tem existentes, né, nesse paciente atleta, para poder perceber se ele tem muito risco, né? Então, identificar a avaliação dos fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, o tabagismo, algum histórico familiar de doença cardíaca que possa ser hereditário também, o estilo de vida, né? Se esse sedentarismo para o atleta, né, a gente não tem muito, mas o estilo de vida desse paciente, que por mais que seja atleta, se ele tiver alguns hábitos de vida que não sejam tão saudáveis, que tem estresse, ansiedade, alguma coisa que possa ser um fator de risco cardiovascular, é importante ele sempre estar observando também. Também é importante ressaltar que uma avaliação cardiovascular, ela deve ser adaptada à necessidade de cada atleta, né? Aqueles que já têm um problema pré-existentes têm que fazer um tipo de avaliação. Aqueles que não têm nenhum problema pré-existente, a avaliação já é totalmente diferente. Então, vai à necessidade específica daquele atleta, né? E também ao esporte que ele pratica, se é um esporte que vai influenciar mais, né, nessa questão ou não, se é um esporte mais tranquilo, também é importante, né? Ao nível de competição, se é um esporte mais profissional, que vai exigir mais desse atleta ou não, né? Então, deve ser realizado por profissionais que sejam qualificados, como um cardiologista, um médico do esporte, fisioterapeutas que já sejam especializados em saúde cardiovascular para poder tratar esse tipo de problema também.
Daí tem a avaliação psicossocial, que a gente explora os fatores psicossociais desse atleta, né, que possam influenciar a saúde e ao desempenho desse atleta, né, algum nível de estresse, ansiedade, alguma motivação, algum suporte social, né, se ele tem a motivação, se ele tem todo aquele suporte, né, para auxiliar ele ali naquele momento ou não. Então, tudo isso é importante a gente estar verificando. A gente também tem a avaliação da técnica e equipamentos, então a gente faz uma revisão da técnica do movimento que aquele atleta faz durante a prática esportiva, para ver se está certo a técnica ou se ele precisa melhorar alguma parte dessa técnica do gesto desportivo, né? Então é importante fazer toda essa revisão e a partir daí avaliar também os equipamentos que ele utiliza durante o gesto desportivos, como calçados, equipamentos de proteção, para poder garantir que estão adequados e bem ajustados para a necessidade daquele atleta, para que ele não se lesione ou até mesmo evitar, né, de novas lesões quando ele já está lesionado. Então, é importante fazer toda essa avaliação do equipamento desportivo e da revisão da técnica de movimento também. Então, é importante adaptar a avaliação de acordo com as necessidades específicas de cada paciente, de cada atleta e de acordo também com o esporte que ele pratica, né? Porque cada esporte inclui uma preocupação específica e particular ali, né, do gesto desportivo ou do tipo de lesão que aquele atleta possa ter, e também cada atleta tem as suas especificidades, né, do tipo que pode ter também. E além disso, a colaboração de uma equipe interdisciplinar, né, com vários profissionais da saúde, como médicos do esporte, treinadores, nutricionistas, e pode ser benéfica para poder garantir uma abordagem mais completa para aquele atleta e um cuidado melhor para ele, né? Uma nutrição melhor para ele evitar de lesões, né? Um médico ali tratando dele para cuidar de toda a parte da saúde dele e melhorar essa parte. Tudo isso é importante. Obrigada.